Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Hoje nós estamos dando continuidade ao programa da semana passada, que a gente estava falando sobre direito de greve. O programa de hoje é uma continuidade para que eu, você, todos nós consigamos entender de fato quais são os direitos de todos os trabalhadores com relação à greve. Lembrando que a gente vai conversar hoje com o professor Paulo Renato. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao programa da semana passada falando sobre direito de greve. Professor, só para quem não assistiu na semana passada, assim, o que é direito de greve, brevemente? Então, Carla, direito de greve é o direito consagrado a todo trabalhador de paralisar, de suspender a sua prestação laborativa, o seu trabalho, como forma de pressão, de pressionar o empregador, a fim de que conceda ou reconheça algum direito, algum interesse trabalhista em prol da categoria. Maravilha. Dando continuidade ao esmiuçar da lei, né, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, é verdade que a empresa não pode usar de constrangimento na tentativa de denegrir a imagem dos trabalhadores? É verdade. Na realidade, a empresa, diante de um movimento grevista, ela deve sempre lembrar que a greve é um direito, e sendo direito, ele deve ser respeitado. Então, qualquer atividade que conspire contra o exercício regular desse direito, ela é considerada uma atividade antissindical, portanto, violadora da Constituição, que garante esse direito, o direito de greve. A greve é um direito fundamental. Então, o empregador não pode retaliar, o trabalhador não pode criar constrangimentos, coagir o trabalhador a não aderir à greve. Isso tudo são atividades que violam o direito de greve. Certo. Se o trabalhador, de alguma forma, se sentir retaliado, se sentir pressionado a não fazer isso, ou se sentir constrangido de alguma forma pelo empregador, que atitude que ele tem que tomar nesse momento? Ele deve comunicar esse fato ao seu sindicato, né? Se essa questão for uma questão coletiva, comunicar também ao Ministério Público do Trabalho, que é um interesse coletivo a ser preservado. Ele pode também adotar medidas judiciais junto à Justiça do Trabalho, a fim de obter, por exemplo, tutelas inibitórias, ou seja, decisões liminares que proíbam o empregador de renovar a prática daqueles atos ilegais, né? Enfim, ele tem que se cercar de elementos jurídicos que o protejam. Então, sindicato, Ministério Público, Judiciário estará bem, possivelmente assistido. Agora, como é que é feita a avaliação de que alguma atitude do patronal é com o intuito de constrangimento? Porque isso fica no campo do imaginário quase, né? E outra coisa, né? Algumas empresas praticam o assédio moral, esse tipo de pressão ilegal, de maneira indireta, né? Existem até casos na literatura, a classificação do assédio moral, o assédio moral estruturante, ou seja, a empresa se estrutura de uma forma a assediar, e de tal maneira que os próprios trabalhadores são aqueles que replicam aquele comportamento que exerce o assédio, né? Então, por exemplo, uma empresa, é comum em algumas empresas a redução do quadro de empregados. E aí quando o empregado falta ao trabalho, por exemplo, por motivo de saúde, os outros empregados cobram dele o fato de ele ter faltado. Porque na medida que ele faltou ao trabalho,
aumentou a carga de trabalho dos colegas. Então o próprio empregado fica constrangido em faltar e às vezes doente, vai trabalhar doente, porque ele fica constrangido em desfalcar, porque são poucas pessoas trabalhando, né? E os outros empregados começam a cobrá-lo. Vem cá, você não é profissional, você tem que estar aqui, você não está vendo que você faltando nos prejudica e tal. Só que, na verdade, essa lógica é uma lógica perversa. Por quê? Porque foi a empresa que propositalmente reduziu o número de pessoas trabalhando, colocou ali no limite ou até abaixo do limite, na pressão. Se faltar uma pessoa, a pressão cai toda sobre aqueles outros empregados. Né? Então, é uma maneira indireta de você fazer com que o trabalhador seja um replicador do assédio moral. Né? Então, a mesma coisa com metas. A cobrança insistente e limitada de metas cada vez mais inalcançáveis, isso parte lá da direção da empresa e chega na ponta do vendedor, que sofre esse tipo de cobrança ilimitada. E as pessoas, elas acabam absorvendo, somatizando esse tipo de coisa, né? A cobrança excessiva, intensa, a ameaça velada do desemprego, a ameaça da não promoção, né? De não receber o bônus ou a PLR, isso tudo vai conspirando contra a saúde do trabalhador. Né? Então, qual o remédio? O que o trabalhador deve fazer? Sempre procurar seu sindicato, se for uma lesão coletiva, denunciar no Ministério Público do Trabalho, a própria Delegacia do Trabalho também é importante, exerce um papel importante, e o Judiciário, no final das contas, para garantir, porque vejam, estamos falando do quê? Do meio ambiente de trabalho. Exato. O meio ambiente de trabalho do empregado deve ser adequado, ou seja, seguro, salubre e urbano. Tem que ser protetivo, ele não pode adoecer. Né? Isso é um direito fundamental ao trabalhador, o direito ao meio ambiente de trabalho seguro, sadio e urbano, que propicia a ele todas as potências, que ele possa exercer todas as suas potencialidades pessoais e profissionais. Então, isso é obrigação do empregador. A nossa lei inverte. A responsabilidade por garantir um ambiente de trabalho salubre, adequado, harmonioso, é do empregador. Ele é que deve pavimentar e garantir esses preceitos mínimos, né? Para o trabalhador estar executando, então, sua tarefa. Outra questão também prevista é que os grevistas também não podem impedir outros profissionais que optam por continuar trabalhando. Como é que é essa questão percebida pelo direito e na sua avaliação de uma forma geral? Então, a nossa lei de greve estabelece que os trabalhadores, isso é bem legal, podem se valer de quaisquer meios, típicos ou atípicos, para convencer e divulgar, convencer os demais colegas, os colegas de trabalho, para aderirem à greve e para divulgar o movimento paredista. Em tempos de redes sociais, globalização, informática e tudo mais, todos os meios disponíveis, ferramental, tecnológico, deve ser utilizado, né, para divulgar, para convencer. Você pode fazer piquetes, né? Isso tudo panfletagens, recolher, procurar fundos para financiar a greve. Isso tudo são atividades plenamente lícitas que a nossa Constituição alberga e a lei também. Né? Agora, o que deve ser feito é o seguinte: se por um lado, observado o seguinte, se por um lado a greve é um direito, ela deve conviver com os outros direitos da paisagem jurídica. Ótimo. Né? Então, na verdade, todos aqueles outros trabalhadores, né, companheiros de categoria, que eventualmente não concordam, não queiram participar da greve, devem ter o seu direito fundamental de ir e vir, o seu direito fundamental de trabalhar, o direito fundamental de se expressar, garantidos, inclusive pelos grevistas. Então, vejam, eu posso fazer piquete. Claro, na porta da fábrica posso. Agora, eu não posso impedir que o trabalhador ingresse na fábrica, aquele que não quer participar da greve. Porque em alguns momentos a gente ouve isso na mídia de uma forma geral, que que os trabalhadores grevistas não permitiram a entrada dos trabalhadores que não aderiram à greve, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que pode acontecer na prática para o trabalhador grevista que não permitiu a entrada do trabalhador que não quis aderir à greve? Esse trabalhador, ele está agindo contra o movimento grevista. Né? Muitas empresas hoje se valem exatamente da internet, da tecnologia, para filmar os trabalhadores, para provar em juízo, conseguir provar em juízo, num processo judicial, que aquele movimento grevista era ou foi exercido de maneira abusiva. E a abusividade está, um dos aspectos da abusividade, é justamente impedir que os companheiros de trabalho exerçam seus direitos fundamentais. Então, eu não posso, à guisa de exercer o meu direito fundamental, impedir que o meu companheiro exerça o dele. Entendi. A greve é uma questão de consciência. Então, o grevista, se
tomar essa atitude, ou seja, não autorizar ou de alguma forma impedir que um trabalhador que opte por não aderir à greve, ele vai estar quase que criando provas contra si, contra o movimento em si propriamente dito. Exatamente. Ele está sendo um agente que tem o potencial de ensejar que essa greve seja considerada abusiva. E, neste caso, considerada abusiva, toda a categoria perde. Então, na verdade, os sindicatos têm que conscientizar os trabalhadores da importância do respeito aos direitos dos demais trabalhadores. Quer dizer, na verdade, que os trabalhadores tenham consciência do seu papel enquanto sindicalista ou mesmo enquanto participante daquela categoria dentro do contexto de uma greve. Certo. Existem aspectos que tornam uma greve abusiva que a gente pudesse enumerar alguns deles, ou na verdade essa avaliação é subjetiva ponto a ponto? Não, existem. A própria Lei 7783, ela estabelece alguns desses requisitos, né? Então, por exemplo, um deles é que a greve seja precedida de assembleia sindical que a aprove. E aprove também a pauta reivindicatória. Pode parecer basilar, mas isso é muito importante, né? Que a greve seja realmente um movimento aurido, quer dizer, que tenha surgido da categoria em assembleia, certo, que tenha discutido e votado. Não adianta meia dúzia de profissionais dentro da empresa falar assim, amanhã a gente vai fazer greve e ninguém vai trabalhar. Não pode ser assim. Tem que ter uma ordem. Tem que ter, exatamente, observar o chamado processo sindical, da flagração da greve, né? Certo. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é a liberdade, a observância da liberdade de ir e vir das outras pessoas, né? O respeito ao patrimônio da empresa e de terceiros. Então, porque o trabalhador está fazendo greve, isso não dá a ele um salvo-conduto, uma imunidade parlamentar, né? Quase. Ele sai quebrando tudo por aí, não danificando pode. O patrimônio do empregador. Não pode. Pelo contrário, em certas atividades, a empresa não pode parar. A atividade empresarial não pode parar como um todo. Então, a própria lei prevê que, nesses casos, o sindicato, os trabalhadores, devem garantir o funcionamento daquela parte da empresa que não pode cessar, né? Então, e se isso não for garantido, isso pode caracterizar um abuso do direito de greve, né? Então, ofensas ao patronato, quebradeiras atingindo o patrimônio da empresa, proibição o uso da violência, proibição dos colegas de ingressarem na empresa, isso tudo pode caracterizar atividades antissindicais, ou melhor, atividades que caracterizem a greve como abusiva, melhor. Maravilha, tá ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade ao nosso bate-papo. Fica com a gente. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. Lembrando que esse programa, Trabalhador em Foco, é um programa realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu consiga levar para vocês informações relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, né? E dando continuidade ao nosso bate-papo, professor, uma questão que eu achei muito relevante na lei, quando eu estava estudando um pouquinho para esse nosso bate-papo, é que é vetada também a paralisação por parte do contratante, ou seja, do patronal. O que é isso? A empresa para? Como é que funciona isso? Isso, então, é a chamada greve do empregador. Só que o empregador não pode fazer greve. Greve do empregador. É o que a lei chama de lockout, né? É a situação em que o empregador, a empresa, cerra portas, paralisa as suas atividades,
né, como forma de pressão, como forma de pressionar ou coagir o trabalhador ou, às vezes, o poder público. Algumas concessionárias de serviço público, por exemplo, na hora de repactuar valores das tarifas, elas costumam não, né? Existem situações em que elas fabricam uma espécie de greve, como se fosse uma greve do trabalhador, mas é um lockout, na verdade, paralisando as atividades, não deixando os trabalhadores trabalharem, a fim de pressionar o poder público para atender às suas demandas. Entendi. Isso é uma possibilidade, né? Isso é mais ou menos assim, se as empresas de transporte público, né, municipal, decidem que o aumento da passagem não foi suficiente. Aí o dono da empresa decide que os ônibus não vão sair e os trabalhadores chegam para trabalhar e não podem. É isso. Eles estão querendo forçar a barra para a prefeitura municipal aprovar o aumento de X% e não de Y. Isso. E às vezes apresentando a situação como se fosse uma greve do trabalhador, quando não é. É um lockout. Então, isso tem que ser investigado para saber quando é greve e quando não é. O lockout normalmente é 100% de paralisação, né? Porque o empregador impede que o trabalho seja realmente prestado. Entendi. Nesse caso, por exemplo, digamos que aí eu faço parte do setor rodoviário, eu sou cobradora e percebo e sei disso. O que eu posso fazer enquanto cidadã que agora, por conta desse nosso programa, sabe que é proibido a paralisação por conta da empresa, é proibido greve de empresário? Isso, porque o que acontece? O empresário, ele tem outras medidas. A greve, ela reequilibra o regime democrático, na medida em que ela é um instrumento em que aqueles que não têm outros meios de pressão, senão sua própria força de trabalho, conseguem, digamos assim, se erigir, se contrapor ao capital. Certo. Então, o fazem negando o bem mais valioso que tem, que é a sua força de trabalho, né? Agora, o empresário, a empresa, não precisa desse recurso. Ela tem muitos Ela outros. tem muitos outros, tem poder político, econômico, enfim, tem os meios de produção. Então, essa atitude é considerada uma atitude antissocial e não é admitida no nosso sistema. O trabalhador, diante de uma situação dessa, deve procurar o Ministério Público do Trabalho, deve procurar o seu sindicato também, né, a DRT, porque, especialmente... O que é DRT? A Delegacia Regional do Trabalho. Certo, Delegacia Esses órgãos Regional do certamente Trabalho. vão apurar e, eventualmente, punir a empresa por essa medida ilegal. Ok, maravilha. A gente está chegando no final do programa, né? Acho que a gente falou bastante sobre a questão do direito de greve. Tem alguma coisa que ficou fora desse nosso bate-papo e que o senhor acha super relevante da gente também pontuar para o nosso telespectador? Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia tem uma questão muito séria que atinge toda a classe trabalhadora no Brasil e até no mundo, que é a questão dos acidentes de trabalho. Certo. Né? Então, os acidentes de trabalho, eles estão ligados diretamente com o meio ambiente de trabalho. Né? E a preservação desse valor, dessa noção de meio ambiente de trabalho, é muito importante para nós, para o movimento sindical, para os trabalhadores, para o Brasil. Nós somos um dos países campeões mundiais de acidentes de trabalho. Nosso índice de acidentalidade é muito alto, né? E a greve pode ser utilizada como um meio de legítima defesa, de autodefesa do trabalhador ou dos trabalhadores. Tem até a chamada greve ambiental, né? Que é aquela situação que o trabalhador está vendo que o meio ambiente de trabalho em que está inserido está prejudicando sua saúde ou ameaçando a sua saúde. Ele, então, paralisa as atividades como forma de pressionar, de pressão sobre os empregadores, né? Então, quando se fala em meio ambiente de trabalho, nós estamos falando da proteção ao trabalhador e também de todos aqueles que estão ao derredor do trabalhador. Porque toda a comunidade, um acidente de trabalho, por exemplo, uma indústria química, atinge toda a vizinhança, pode atingir toda a vizinhança, contaminar rios, a água potável, matar os pássaros, enfim, poluir o ar. Então, há todo o interesse coletivo sobre isso. E me parece que o movimento sindical deve ter uma atenção muito grande sobre isso, né? Porque estará protegendo o trabalhador, estará protegendo a família do trabalhador.
e estará exercendo uma função social de extrema importância. E a greve é, sim, um instrumento também de defesa. Eu costumo dizer que a obrigação mais importante do trabalhador, na verdade, é a doutrina trabalhista que falava isso, né? A obrigação mais importante da empresa para com o trabalhador era o pagamento do salário. Certo. Pagar salário é a principal obrigação do empregador. Foi. Eu até digo isso no meu livro, que a obrigação principal do empregador hoje, além de pagar o salário, é garantir um meio ambiente de trabalho seguro, sadio e harmônico para o trabalhador. Porque não adianta salário se a pessoa tem um problema físico, mental, morre, perde membro, né? Então tem a sua saúde abalada. Se o trabalhador entrou são na empresa, entrou bem, entrou falando, andando, enxergando, conversando, ele não pode ser de outra forma, né? E essa obrigação é do empregador, é da empresa. E os trabalhadores devem ser vigilantes, e os sindicatos também, para a proteção desse bem tão caro. Maravilha. Professor, muito agradecida pela sua participação no programa. A gente em breve também vai falar sobre outro tema, que é o interdito proibitório, que na verdade também tem a ver com a questão da greve, mas numa outra oportunidade. Foi um prazer, muito agradecida. Obrigada a você que também ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo tema, sempre pensando na nossa realidade enquanto trabalhador. Obrigada e até lá.